workspace, né? Então ele consegue separar e, inclusive, ele consegue dar o nome aqui para workspace, então ele vai dizer lá do cliente, por exemplo, se for, ele for lá Guanabara, e assim por diante. Então, ele aqui vai configurar o workspace dele, vai ter as configurações básicas de layout aqui e de API. E aqui a gente pode criar uma pasta e agrupar os fluxos por uma pasta, né? Então, eu posso criar uma pasta e posso criar também vários fluxos aqui. Quando eu clico em criar o meu fluxo, eu posso começar um fluxo do zero, eu posso, a partir de um modelo, que a gente vai ter uma série de modelos já pré-prontos, pra gente já começar, e também pode importar de um arquivo. Quando eu começo aqui um fluxo do zero, eu posso, nesse layout aqui, vir nesses três pontinhos aqui ao lado, e posso exportar o fluxo. Ele vai gerar um arquivo, e aí nesse arquivo eu posso exportar, por exemplo, eu fiz um fluxo, e eu quero reaproveitar a estrutura desse fluxo para outro projeto. Então eu posso vir aqui, exporto o fluxo, ele vai baixar o arquivo, e aí com esse arquivo eu posso vir e criar um fluxo novo a partir desse arquivo. Eu posso ter essa dinâmica. E aí, quando eu chego aqui no fluxo, só apresentando um pouco da tela aqui, como é que funciona, né? Aqui do lado eu vou recolher esse menu aqui só para ter mais visão. E eu consigo ter uma visão maior aqui do meu espaço de trabalho. E aqui nessa barra lateral aqui, eu posso também desbloquear essa barra clicando nesse cadeadinho aqui. E aí eu ganho mais também espaço e é só botar o mouse pro lado aqui que eu consigo ter acesso aos elementos, né? Quando eu inicio o fluxo, ele já traz o meu componente inicial, que é onde dá o início, o start e tudo aqui. E aí a partir daqui eu consigo construir o meu fluxo, né? Aí só apresentando um pouco o layout aqui. Aqui em cima eu posso alterar o ícone, então eu posso colocar um emoji, só para deixar mais alinhado do que eu quero fazer. Então eu posso colocar um emoji, posso dizer o nome do meu fluxo, né? Aqui eu tenho as opções de alteração, onde eu posso retornar quando eu fizer alguma coisa que eu queira retornar. Aqui em cima eu tenho um fluxo, aqui em cima eu posso também configurar o tema. Então, deixa eu só colocar um texto aqui pra gente ver como é que fica. E aqui eu consigo já mapear um tema, porque o construtor ele vai servir para vários ambientes, né? Eu posso ter conexões com vários ambientes, inclusive colocar isso talvez no site, numa página, para fazer um atendimento, alguma coisa desse tipo. Eu posso escolher o tema para ele, eu posso mudar a imagem. Então aqui tem uma série de configurações que a gente pode fazer para poder ajustar o tema do nosso fluxo quando a gente for exportar isso para um site, por exemplo. Ô, Rodrigo, eu tô vendo que é algo bem intuitivo, né? Que dá pra gente bater os olhos e aí ir montando, né? Exato, exato. A ideia é isso, e a gente está trabalhando cada vez mais para deixar mais intuitivo ainda, né? Então, a gente está trabalhando em componentes aqui que vai ficar cada vez mais fácil se vocês interagirem principalmente com outras ferramentas dentro da plataforma mesmo. Muito bacana, Perfeito. Rodrigo. Só contribuindo aí. Quando você habilita qualquer perfil, em qualquer perfil, um módulo, um menu que não esteja habilitado, você tem que sair da aplicação e entrar novamente para ter a visão daquilo que você habilitou, né? Isso, exato, Marcos. Tem que, ele não vai aparecer o menu aqui, mas você sai e volta para poder ele aparecer. Volta novamente, tranquilo. Isso. Eu não cliquei lá e saí e voltei porque já tinha habilitado ele. Exato, tava habilitado. Entendi. Eu falei para o pessoal quando aplicar não achar que ele aparece, não. Excelente, é isso mesmo. Boa observação. E aí, aqui só apresentando também um pouco das configurações, eu posso configurar até emular tipo de conversa, segurança, posso dizer a origem das coisas ali onde eu posso fazer requisição, né? E posso criar ou compartilhar. E hoje a gente já tem esses módulos aqui, onde a gente consegue compartilhar. Então, quando a gente cria esse fluxo, a gente pode colocar ele no WhatsApp hoje, e aí quando eu vou colocar no WhatsApp, ele já vai dar umas instruções de como fazer. E essas instruções já estão validadas, eu já tenho cadastrado ali no Meta os números diretamente, e aqui eu posso adicionar um número, e ele vai explicar direitinho quais são os passo a passos que a pessoa tem que dar para poder configurar lá um número no WhatsApp diretamente no Meta. Então ele tem os links aqui, ele mostra a tela aqui. À medida que a gente vai avançando, ele vai mostrando passo a passo, porque no caso do WhatsApp ele acaba tendo algumas regras que o próprio Meta coloca, né? O WhatsApp. Então a gente Rodrigo, já com deixa isso, tudo documentado. a gente falta apenas agora habilitar o primeiro aplicativo, e aí a gente pode se considerar um broker da Meta, né? Isso. E quando a gente colocar nosso app lá como broker, essas etapas aqui ainda vão ser simplificadas. Porque aqui o que acontece? A gente cria uma série de configurações para fazer essa integração com o chatbot aqui. Mas quando a gente tiver esse app, basicamente vai ter um botão que a pessoa vai meio que fazer um login, basicamente, e esse login já vai trazer a aplicação dela do bot para dentro do nosso app, como broker. Então esses passos aqui são 4 passos, ele vai ser simplificado porque a gente vai ser um broker oficial. Entendi. Mas dessa forma aqui ele já funciona bem, já funciona bem, e aí a gente já consegue também integrar diretamente lá com a API oficial sem intermediário, né? Rodrigo, então só aqui tá vai bom da ser- gente fazer no da central, né? Isso, excelente. A ideia seria essa mesmo, Amanda. A gente já começar a fazer alguma coisa ali já com suporte, né? Então vamos colocar já pra essa sprint, viu, Rodrigo? Isso, é bom. Planeja mesmo que a gente consegue colocar. Beleza. E aí eu não vou conseguir seguir o próximo passo aqui, porque ele aqui vai exigir o token, que é gerado nessa página e tudo mais, né? Mas a gente consegue criar essa conexão com o WhatsApp aqui. A gente pode, por exemplo, colocar o HTML, pegar o nosso chat e colocar dentro de um site, né? Por exemplo, imagina que a gente tem um site da Work Facility, ou até nosso cliente, por exemplo, Embratel, Apoiar, que tem site também. A gente pode oferecer a eles, dizendo, ó, a gente pode colocar uma bolinha lá no cantinho do teu site. Enquanto tu clicar, ele vai fazer todo o chat ali, né? Conversar com o cliente, vender, já integrar com a plataforma da gente, abrir chamada e tudo mais, né? Então vai ter o balão ali, onde a pessoa abre o chat. Pode ser isso pelo pop-up, ou pode ser a gente manda para ele o iframe e ele já coloca embedado lá dentro do site mesmo dele, né? E ele consegue fazer essa automação do chat dentro do site dele. Então é algo que eu acho que é interessante para poder também oferecer aos clientes aí, né? Aí aqui, quando a gente seleciona, por exemplo, o Bubble, ele já também traz a configuração de como a gente pode fazer, né? Então a gente tem o tema, a gente pode configurar tudinho para essa bolinha ficar lá no cantinho. E aí a gente já configurar a forma como ele vai ser visualizado. Aí basta ele pegar esse script, colocar no site deles e já tá tudo funcionando. Temos a conexão via API também, então tem a instrução aqui de como a gente pode conectar uma API, se uma aplicação ela funcionar de uma outra forma lá e trazer a API, aí ela já mostra assim como é que ele pode ir configurando ali para receber a chamada de bot, script, Notion e iframe. Então essas configurações aqui hoje, a tendência é a gente aumentar outras conexões aí para poder atender outros canais também, né? E voltando aqui no fluxo, a gente consegue visualizar o fluxo aqui e testando, né? À medida que a gente vai criando nosso fluxo, a gente já vai testando aqui, inicia, e publicar para a gente realmente deixar ele publicado lá. Na barra lateral aqui, a gente tem os bubbles, que são os componentes principais, onde a gente pode criar... O publicar é como se fosse o deploy em produção, né? Isso, é porque enquanto você não publicar, ó, vou só publicar aqui para vocês verem. Ó. Tá vendo que aqui em cima nós temos 4 menus. Ó. Aí quando eu publico, ele aparece o menu de resultados. Então a partir daqui agora eu consigo mapear quem está conversando comigo, porque eu publiquei esse chatbot. Então à medida que as pessoas forem conversando com esse chat agora, independente do canal, se for WhatsApp, se for no site, ele vai começar agora a criar aqui os logs e criar também, por exemplo, se eu criar as variáveis, vou mostrar para vocês aqui, aí à medida que eu for conversando com a pessoa, ele vai registrando aqui os dados que as pessoas vão inserindo durante o fluxo ali, né? E também tem o Analytics.
Pode Rodrigo, é falar. através disso que a gente cria um relatório, né, com todo o histórico da interação, né? Isso pode ser por aqui também. Inclusive o Analytics aqui, ele já mostra, né, as visualizações que for. Bubbles, eu consigo inserir imagem, então eu posso, nesse caso aqui, por exemplo, eu posso criar um grupo. Então, normalmente abro para você dizer o que esse grupo de mensagens a gente está fazendo, né? Então, sejam bem-vindos, tá, boas-vindas. E aqui vai ser o bloco onde ele vai ter as boas-vindas. Então, eu quero que ele deseje uma boas-vindas. Aqui, ao suporte, qual o seu nome? E aí, nessa mensagem de boas-vindas, eu agora quero receber esse nome da pessoa, né? Para a pessoa responder, eu quero gravar esse nome. Então, aqui embaixo tem a série de inputs. Então, nessa parte de bubbles, é a interação que a gente faz com a pessoa. E aqui embaixo a gente tem os inputs. Então, eu quero pegar esse texto, eu quero pegar o que ele responder. Então, eu digito. E aqui embaixo eu tenho uma instrução para eu salvar na variável. Então, eu quero criar uma nova variável para eu pegar esse nome da pessoa. Então, eu boto aqui o nome e tem aqui embaixo criar. Nesse momento, ele já registrou aqui, ó, que ele vai pegar esse nome. Então, se eu vier, por exemplo, e colocar um texto aqui, ligar esse cara aqui e dizer assim, ó. Quando eu for digitar, eu tenho essa opção aqui em cima, onde tem um bonequinho aqui, ó, que eu posso selecionar qual é a variável que eu quero inserir nessa conversa também. Então, eu estou inserindo o nome. Ele vem com esse double stage aqui, ó, onde eu estou dizendo que eu quero que ele retorne a variável que a pessoa colocou. Então, agora eu estou retornando o nome lá. Quando você publicar aqui e vir aqui, aí eu boto o Rodrigo, e ele já pegou o meu nome lá. Então, isso eu consigo interagir à medida do possível ali pegando informações, né? Pode falar, Isabel. A gente consegue visualizar sem publicar também, né? Consegue sim. Se eu vim aqui em visualizar, eu posso fazer esse mesmo teste, né? Tá vendo? Mesmo botão, tudo direitinho. Então, por exemplo, eu tô fazendo lá no WhatsApp, eu vou conectar com o WhatsApp, mas nesse momento eu nem preciso conectar. Aqui mesmo, o teste que eu fizer é o que reflete lá, né? A diferença é o layout, né? Porque no WhatsApp tem algumas regras de botão, essas coisas, né? Sim. Mas, basicamente, o que for feito aqui, ele vai ser o reflexo do que você conectar, né? Depois. Mas, perfeito. E aí, quando eu venho o resultado já, ó, tá vendo? Ele já criou a variável nome que eu criei lá, e ele já tem pego aqui a informação. Então, eu consigo ter ali uma tabela de leads, né? Que a gente tem durante o nosso trajeto. E tá vendo aqui, ó? Ele já mostrou aqui a porcentagem, né? Dos usuários que chegam em cada etapa que a gente tem dentro do fluxo. Tem 100% de conclusão, então a gente consegue ter essa mensuração aqui. E aí, no mais, a gente consegue ter vários inputs aqui, onde a gente consegue pegar essas informações. Dependendo da conexão, vamos mudar um pouco, por exemplo, no WhatsApp, a gente tem um limite sem colocar botões. Isso é uma regra do WhatsApp, por exemplo. Eu só consigo colocar 3 botões. Mas aí, para contornar essa situação, a gente colocou assim 3 botões e 3 botões. Aí, se você tiver 6 botões, ele quebra a mensagem em 2, colocando 3 botões primeiro, depois 3 botões depois. E assim por diante. Então, a gente consegue, a gente vem trabalhando também para melhorar essa questão das configurações, para adaptar também todos os inputs, né? Outra parte importante são as condicionais, onde a gente consegue fazer as variáveis, né? Fazer mudar algumas regras, por exemplo. Então, por exemplo, se eu quiser que nome, validar se nome realmente tá da forma que eu quero. Então, eu venho aqui, eu posso puxar essa condição, e através da condição, eu posso dizer, ó, se esse nome, ele é igual a alguma coisa, se ele tá vazio, se ele não tá vazio. Então, eu posso fazer essa verificação antes de seguir. E aí, quando eu vou seguir, eu posso dizer, ó, se a validação for essa, ele vem para cá. Mas se a validação for outra, ele vem para cá. Então, ele segue fluxo diferente, né? Então, eu posso ter essa variação através dessa condição. Aqui também eu tenho um chatbot, onde eu posso configurar outro bot lá. Então, eu tenho um segundo bot, e eu quero que, se a pessoa disser que quer falar com o atendente, então vamos supor que eu tenho aqui alguns botões, falar com o comercial, ou falar com o suporte. Né? Então, se eu não quiser criar esse fluxo inteiro aqui dentro para ficar aquela coisa grande, eu posso pegar essa variável aqui de chatbot, configurar um outro chatbot, onde ele vai continuar aquela conversa, e aí eu posso jogar ele para outro chatbot para que eu consiga ter um controle melhor ali, né, dos meus fluxos. Pular também, eu consigo pular para uma etapa específica do fluxo ali, para um grupo específico do fluxo. Então, eu tenho alguns grupos aqui, grupo 2, 3 e 4, e eu quero que, nesse momento, ele pule para o grupo 3 aqui em cima. Então, imagina que eu tenho um fluxo maior ali, e, de repente, eu quero que a pessoa venha para essa etapa aqui, né? Então, eu consigo também mensurar isso aqui, fazer um jump ali, pular para uma etapa ali. Espera, e tem algumas integrações aqui, que já dá para a gente fazer, né? Enviar um e-mail, talvez ler uma planilha ali do Google. Então, a gente consegue ali fazer, talvez, sessões ali de dados também. E OpenAI, onde a gente configura para a gente usar realmente, jogar um prompt para OpenAI, e ele devolver ali algumas informações para a gente, né? Uma das coisas que a gente está utilizando bastante é esse HTTP request, onde a gente configura uma ação, a gente pode alguma coisa assim. Imagine que eu vou apagar esses carinhas aqui. Imagine que, em vez do nome, a gente vai coletar o CPF da pessoa aqui. E aí, na hora de coletar, a gente vai coletar uma nova variável, né, chamada CPF. Vou escolher esses botões aqui. E a ideia é, quando ele digitar o CPF, eu quero entender se esse CPF ele é realmente válido, né? E para isso eu posso, uma das alternativas seria a gente ir lá no motor de regra, e isso é só um exemplo, né? Pode ir lá no motor de regra e verificar se esse CPF é válido ou não. Então, eu consigo aqui criar um novo fluxo, e eu vou colocar aqui no novo fluxo, ele dá o CPF. E como primeira etapa, eu vou clicar aqui nessa primeira etapa e vou colocar ele como webhook. Então, como webhook, ele me dá esses dois links, né? Teste e o produção. Aí eu vou só colocar ele como post para poder enviar essa variável como post. E aqui no responde, eu não quero que ele responda imediatamente. Porque quando ele bater aqui, ele não vai dar uma resposta imediata. Ele vai, na verdade, usar o responde de webhook, que é um novo node que ele espera chegar nesse node para ele poder responder. Então, eu vou usar esse responde de webhook e já vou adicionar esse responde de webhook aqui. Já para deixar ele prontinho aqui, ó. Responde de webhook. Então, esse cara ele vai ser a resposta. Vou colocar ele como JSON e vou colocar ele como usuário. Aqui eu vou passar a variável se ele é válido ou não. Então, a resposta, a lógica fica dentro desse espaço aqui, né? O que eu fizer aqui dentro é o que eu posso retornar para lá para o nosso bot. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha lá um código, eu posso colocar um código aqui JavaScript, onde eu vou pegar essa informação
Então, deixa eu só mostrar como é que eu pego essa informação desse lado, né? Aqui, quando eu puxo uma condicional de integração HTTP request, ele aparece essa opção de configure. Aqui eu vou colocar a URL dele. Então, para teste, eu vou usar esse teste URL aqui. Eu vou copiar esse URL aqui e vou colocar aqui. Beleza, agora eu vou em configurações avançadas. O meu método é realmente o post. E eu quero inserir um body aqui, o corpo da requisição. E esse corpo vai ser um JSON. Eu vou passar para o motor de regra o CPF. E esse CPF vai ser uma variável. Posso simplesmente chegar aqui e colocar essa double stage aqui, e eu sei que o nome da minha variável é CPF. Dessa forma funciona também. Mas eu também posso, para garantir que eu esteja bem certinho na minha variável, eu posso vir aqui embaixo, inserir uma variável e clicar em CPF. Beleza, agora eu tenho o meu CPF sendo enviado. E aí, para eu testar, como eu não tenho um CPF sendo enviado, que eu estou aqui no construtor, eu quero saber se essa requisição ela realmente funciona. Então aqui embaixo eu tenho valores de variável para teste. Então eu quero adicionar uma entrada, e o nome dessa variável vai ser CPF, que é o mesmo nome que eu tenho aqui em cima, CPF. Agora o valor eu vou botar um número qualquer só para a gente ver se vai chegar lá. Então eu tenho agora essa primeira entrada, e eu vou testar a minha requisição. Eu testo minha requisição aqui embaixo, ó, ele traz o resultado. Ele tem um 404 dizendo que essa requisição ela não está registrada. Isso acontece porque realmente eu não registrei ela. Eu só copiei o link de teste aqui, mas eu não cliquei ela para ouvir o evento. Então eu vou clicar aqui, ó, listar esse evento de teste. Aí já muda aqui, ó, ele está escutando, esperando o evento de teste. Agora sim, eu venho aqui e testo novamente. Aí agora ele já mudou, tá vendo? Deu status 200 e disse que o workflow foi executado com sucesso. Se eu vim aqui, ó, ele já escutou, tá vendo? Ele trouxe a informação aqui, já trouxe dizendo que é uma execução de teste. Aí beleza. Só que para eu pegar essas variáveis aqui, é interessante que eu já salve ele aqui e eu vou deixar ele ativo. Deixar ele ativo, eu vou pegar o de produção. Eu já testar a requisição lá. Eu vou botar aqui o URL de produção. Ela ficar na lista, né? Então, em salvar na variável, agora eu tenho ele aqui, ó. Certo? Então ele está definindo essa variável aqui. E aí aqui eu posso, depois da aquisição, depois do que aconteceu lá no motor de regra, eu posso simplesmente vir na condição e fazer a validação, né? Ó, se é válido, né? Eu posso verificar essa comparação. Se esse value for igual, né? A true, por exemplo, se for válido, eu posso seguir o meu bot com a mensagem novamente. Né? Se não for válido, eu posso dizer CPF não é válido. Tente novamente. Então, se não for, ele vem para cá. Certo? E aí eu posso tentar novamente. Posso jogar para cá de novo e fazer o loop, né? Fazer o loop novamente. Posso fazer essa jogada aqui. E aí dessa forma eu consigo conectar dentro do chatbot essas regras aí do motor de regras. A mesma coisa eu posso fazer com qualquer outra coisa dentro das nossas configurações aqui de formulário, por exemplo. Então eu posso pegar um formulário desse, pegar uma requisição de API dessa e consultar uma informação, para ver se essa informação existe ou não, e continuar o fluxo. Ou talvez, se fosse o caso ali de, por exemplo, inserir um ticket chamado, a gente pode criar aqui uma inserção de dados através da API e do fluxo também. Então a gente pode fazer diretamente aqui no chatbot, ou a gente pode também mandar lá para o motor de regra e fazer toda essa configuração lá, né? Uma outra forma também, que pode ser um pouco simples, é o script. Você pode criar aqui um script realmente. E aí você pode também fazer algumas validações através desse script. Tem alguma dúvida, mano, né? Só faz. E aí Não, eu eu ia posso, falar que tá muito possível, prático, é Rodrigo. possível visualizar essa regra do CPF que você colocou? por aqui, Se você for visualizar ali, ela tá funcionando? Essa que você já fez? essa daqui, né? Sim, Sim, eu posso testar ela diretamente aqui, visualizar. isso. À medida que eu for testando ela. Né? Aí Aqui eu você não coloca coloquei, aí no... aqui eu não coloquei uma validação, né? Ele tá Tem que retornando tudo. colocar. Tá fixo, né? É. Mas eu poderia pegar um code desse aqui e fazer uma validação aqui de CPF. E a ideia, o ideal é a gente vai criar outros nodes aqui que vai facilitar isso. Então, hoje a gente não tem uma validação de CPF nativa aqui, mas Eu vejo que, por a exemplo, gente para faz o validar o código, né? CPF, é possível fazer com script lá. Mas às vezes você quer pegar o CPF, verificar se esse CPF existe numa base de dados do cliente, fazer algum tratamento disso, analisar o perfil do cliente, e de repente você quer retornar isso pro bot dizendo, ó, já encontrei o cliente, quem é fulano, né? Então, Isso, é quando você quer fazer consultas que não é só validar o número do CPF. Aí isso faz mesmo. todo sentido. Aí você tem que usar o motor de regra, né? Aí eu uso o motor de regra. Porque aqui, por exemplo, eu posso fazer uma requisição para a tabela, né? Então eu vou pegar lá os dados da tabela, e aí quando eu entro no formulário, eu tenho as requisições, aí eu posso fazer um get, consultar a tabela, verificar, né? Faço toda essa lógica aqui dentro, para pegar os dados, vou inserir e retorno para ele o resultado final, né? E através do resultado eu consigo pegar dessa forma aqui, como eu expliquei aqui. Posso setar as variáveis e começar a fazer o fluxo novamente aqui dentro. Perfeito. E dessa forma de script aqui, ele é só algo mais simples ali, realmente. Eu consigo jogar um JavaScript aqui. Então, por exemplo, se eu quiser validar se uma variável, se a variável CPF, eu posso botar aqui sim CPF, né? Eu posso botar se CPF, né? Se CPF foi igual a alguma coisa. Aí eu posso fazer toda essa validação já no JavaScript aqui direto.